Amém. Aqui quem nos sauda é a missionária Elizabeth de Jesus. Quero fazer uma pregação. Hoje nós estamos com a palavra que nos alimenta a nossa alma, nosso espírito. E, primeiramente de tudo, vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Pai Celeste, Jesus querido, graças nós te damos, meu Pai, porque eu sei que o teu povo está ansioso para saber qual é a pregação que vou pregar nesta tarde. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. A irmã Elizabeth, aleluia, ela nos fala gloriosamente que Deus, ele cura, ele salva, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, aleluia, Jesus. Não há enfermidade que Deus não venha curar, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Nós estamos vendo que Deus, ultimamente, ele tem curado vários enfermos. Por causa dessa epidemia, os problemas que andam na face da terra, o povo tem se rendido mais diante de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Igreja, nesta tarde, eu quero que eu traga todos alegres com Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra de todo o mal. E aqui eu quero deixar para vocês, aleluia, abra a tua Bíblia, aleluia. Vamos falar a cura de um jovem lunático. A cura do jovem lunático. Sim, nesta tarde, nós estamos com a Bíblia aberta e vamos verificar aqui, capítulo 17, versículo 14 até ao 23. Vamos ver o que Deus quer falar conosco? Louvado seja Deus, aleluia. Deus quer falar conosco sobre a cura desse jovem, que o pai dele traz ele para que os discípulos venham orar por ele. Louvado seja Deus. O pai de um jovem lunático significa igreja, que este jovem era um jovem endemoniado. Ele se manifestava com muita força, aleluia, força satânica, louvado seja Deus. E ali era muitos para segurar ele. Então o pai desse jovem endemoniado, ele levou o filho dele até os discípulos de Jesus, para que pudessem orar por ele e ele ficar curado, liberto. Ele se jogava no fogo e também se jogava na água quando realmente ele estava manifestado com os demônios. Louvado seja Deus, aleluia. Igreja, nós estamos vendo que os discípulos de Jesus oram para esse jovem que o pai dele traz e pede os discípulos de Jesus para orar pelo filho dele. E eles, prestem atenção, igreja, que o jovem estava a processo de demônio. Esse lunático, esse jovem espumava. Vários tentaram segurar ele. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E ele
empurrava todos, ele ficava muito brabo, ficava babando, e o pai dele ficava olhando, esperando ver o que acontecia. Os discípulos de Jesus não conseguiram curá-lo, não conseguiram expulsar aqueles demônios que estavam naquele jovem que o pai trouxe e entregou para os discípulos de Jesus. Igreja, tem demônios, processos de demônios que a gente só expulsa abaixo de Deus em nome de Jesus com oração e muito jejum. Não é de qualquer jeito. Sabe, igreja? Porque se for de qualquer jeito, você não consegue expulsar. Louvado seja Deus. Jesus ainda estava ausente, estava pregando a palavra de Deus. Logo após, Jesus chega. Enquanto eles estão ali sendo atacados pelo aquele homem endemoniado, babando. Jesus chega e coloca a mão sobre aquele enfermo, aquele homem. E aquele homem, na mesma hora, ele fica curado. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Quando eles ficam pensando que ele tinha morrido, porque quando ele foi liberto, ele caiu a processo no chão, se batendo, se debatendo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas logo em seguida, eles viram que o rapaz estava lúcido, acordou, estava normal. Jesus curou esse jovem lunático. E eles falaram com Jesus. Primeiramente, o pai do lunático abraçou Jesus, pediu muito obrigada a Jesus e falou: ajuda a minha fé antes que acontecesse tudo isso. Do lunático ficar desse jeito. Ele falou para Jesus: ajude a minha fé, aumenta a minha fé. Jesus pegou aquele rapaz, estendeu as mãos, ele caiu no chão, a processo de demônio se debatendo, espumando, e ali ficou curado, ficou sã, aleluia, ficou sarado, glória a Deus, aleluia. O pai do lunático, louvado seja Deus, abraçou Jesus, agradeceu muito a Deus, louvado seja Deus, aleluia, e levou o jovem para casa. Após os discípulos ficar sozinhos com Jesus, eles falaram para Jesus: Jesus, por que a gente não podemos expulsar o demônio que estava no jovem? Jesus falou assim para eles: porque essas castas de demônio nós só expulsamos através de muita oração e jejum. Muita oração e jejum. Olha, irmãos, como aquele jovem sofria, que se jogava no fogo e se jogava também na água. Louvado seja Deus. E o pai sofria mais porque o pai daquele jovem, porque via aquilo tudo acontecer com aquele jovem, com o filho dele. Aleluia. Então, igreja, eu lhe falo, como nós temos que ter fé, aleluia. Como nós temos que pedir a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero falar para vocês que Deus
tem me levado a muitos lugares, a muitos lares. Muitos lares. Então, irmãos, eu tenho visto realmente Deus operar sinais de maravilha. Eu vejo paralítico andar, cego já vi enxergar, mudo já vi falar. Irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Igreja, eu quero falar para vocês que Jesus Cristo, ele só não operava no passado, mas ele opera no presente. Basta você crer. Basta você crer. E você recebe a cura. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, no princípio da minha convenção, eu quero falar com vocês. No princípio da minha convenção, eu era mais jovem e eu gostava muito de andar de bicicleta. Eu corria, eu ia para os supermercados de bicicleta e sempre gostei de correr mesmo de bicicleta. E tudo a minha vida todinha era andar de bicicleta. Eu gostava muito de andar de bicicleta. Louvado seja Deus, aleluia. E uma certa vez eu vinha, era mais ou menos do mercado, era mais ou menos umas 7 horas, por aí. Igreja, eu falei assim com Jesus, sempre ligado com Deus. Quando eu saía de casa, entregava minha vida na mão do Senhor, como sempre entrego. E a minha família também. E quando eu voltava, eu também agradecia a Deus. Entregava na mão do Senhor. Olha, igreja, sabe o que aconteceu? Eu vou falar para vocês. Eu falei assim comigo mesmo. Senhor, eu não vou passar pela rua dos carros, porque vamos mudar de uma coisa para outra. Agora, o problema que eu estou falando, o significado é comigo, o que eu passei. Eu falei assim com Jesus. Eu não vou passar pela rua dos carros, porque é muito movimentado. Então eu vou passar pela essa rua aqui que não passa carro. Louvado seja Deus, aleluia. Igreja, tinha uns meninos brincando de bola, jogando bola. Olha como quando tem que acontecer, as coisas acontecem. Eu estava no princípio da minha convenção. Igreja, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Aqueles meninos brincando de bola, quando eu ia passando de bicicleta, eles jogaram a bola e a bola foi para baixo da minha bicicleta. Igreja, eu quero falar para vocês. Tinha uma moto parada, estacionado. Essa moto, ela tinha uns punhos para cima, igual um chifre de vaca, sabe? De vaca, de boi. Porque eu já tive uma bicicleta também assim. Mas essa bicicleta era uma Caloi. Então, essa bola que jogaram, aleluia, foi para baixo da minha bicicleta. E era a minha convenção, aleluia. Era no princípio da minha convenção que eu tinha aceitado Jesus. Igreja, eu quero falar para vocês. Eu voei por cima da bicicleta. Eu bati na moto que estava estacionada. Eu quebrei até certas coisas da moto, certos pedaços da moto. Louvado seja Deus. Na mesma hora, igreja, eu fechei os olhos. Olha, na mesma hora eu só vi o pessoal me acudir. Aleluia. Depois que eu tinha aceitado Jesus, pouco tempo. Aleluia. Ali, irmãos, o pessoal veio e me deu água para me lavar meus olhos. A moça da casa de vídeo, ela saiu, porque foi na porta da casa de vídeo, e chegou um rapaz que morava muito longe, vamos dizer em Campo Grande. Ele iria para casa, mas ele teve que me acudir porque a moça pediu. Olha, ele rodou o Rio de Janeiro todinho procurando um médico para mim. E eu arrumei um soro no primeiro hospital. Arrumei um soro e fiquei jogando aquele soro na vista. Aleluia!
Igreja, eu falei com Deus assim: Senhor, me cura. E aí, ia eu, a minha filha e a coleguinha da minha filha. Já ia mais ou menos com as 9 horas, a gente rodando os hospitais todos. Olha, o último hospital, ele falou assim, e eu dentro do carro orando. E ele falou assim para mim: esse é o último hospital. Souza Aguiar, aleluia. E louvado seja Deus. Eu falei com Deus assim: Jesus, tu me fez sã. Então não deixa que eu venha perder a minha vista. Porque em todos os hospitais que eu chegava, eles olhavam a minha vista e diziam que não tinha mais jeito. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Igreja, eu quero falar para vocês que quando eu cheguei no Souza Aguiar, eu falei: Jesus, é essa porta. Porque não existia mais hospital para examinar, dizendo que eu ia perder uma vista. E eu falei: Jesus, é essa. Realmente, irmãos, quando eu cheguei lá, eu fiz minha ficha correndo. Nem fiz minha ficha. Quem foi comigo que fez minha ficha? Aleluia. Tinha uma porta aberta para mim. Lá estava aquela japonesa esperando eu chegar. Eu falei: Senhor, é essa porta. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E ali eu fui socorrida. Ali ela falou, me deitou na cama, botou um colírio nos meus olhos e começou a costurar a minha vista. E eu falei: não aperta muito a minha vista, porque ela era japonesa. E se ela costurasse muito a minha vista, por dentro e por fora, eu ficaria com medo de não poder enxergar direito. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, eu quero falar rapidinho para vocês o que aconteceu. Vim para casa com a venda nos olhos. Era 48 horas que eu tinha que ficar com aquela venda nos olhos, num olho só. Irmãos, quando eu cheguei dentro da minha casa, louvado seja Deus, eu peguei a Bíblia fechada, lacrada, fechada. Eu abri a Bíblia assim, sem desfolhar. Um pedacinho pequenininho, eu li na Bíblia: eu sou Jesus. Eu cuspi no chão, fiz lodo, passei nos olhos do cego e o cego enxergou. Eu dei glória e um pulo muito alto, assim mesmo operada, igreja. Falei: Jesus, muito obrigado, porque esse cego sou eu, que estava cega, mas o Senhor me botou para enxergar de novo, aleluia. Vou enxergar de novo, Senhor, ainda com a venda nos olhos, igreja. Então eu tenho que falar, igreja. Igreja, Deus continua operando, não só no passado, mas no presente. Basta ter fé e falar com Ele. Porque esse Deus, Ele é maravilhoso. Conforme Ele fez na minha vida, Ele faz também na sua vida também. Aleluia. Irmãos, e no outro dia, eu tirei aquelas ataduras dos meus olhos. Depois fui tirar o ponto. Aleluia. Fui tirar os pontos lá no Souza Aguiar. Tive que ir lá tirar os pontos, porque recebi ponto por dentro dos olhos e fora dos olhos. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Mas se você perguntar: irmã Elizabeth, como a senhora está? Eu estou muito bem, enxergo das duas vistas. Jesus me curou. Aquele que Ele estava curando era eu era cega, que ele fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo e passou na minha vista e eu enxerguei. Que Deus te abençoe, rico e abundante.